Eu entrei como candidato a vereador não por uma vontade, não é por vontade, por iniciativa própria. Ocorre que o meu pai, Eugênio, era candidato, era vereador por muitos anos, e houve uma desavença dentro do partido dele e deixaram ele de fora da lista de candidatos. E aí ele disse: pá, não quer ir tu no meu lugar? Eu disse: eu não tenho pretensão política, mas nessas circunstâncias tudo bem, é um aprendizado. Na realidade eu entrei então dessa forma, mais como um aprendizado e para tentar ajudar do que qualquer outro motivo. Não foi minha ambição pessoal. A minha ideia de vereador, especialmente para cidades do tamanho da nossa, seria alguém, em primeiro lugar, para fiscalizar a administração pública, o poder executivo, em caso de necessidade, apresentar algum projeto de lei, mas não é o objetivo principal, e principalmente levar as demandas da população, o eleitorado específico que eu estou representando, à Câmara, pedidos de serviços, pedidos de projetos de lei para determinados assuntos. Para mim tudo foi uma experiência nova. Eu diria que eu não tive muita dificuldade, eu tive um bom estudo, então eu sabia como as coisas aconteciam, o que tinha que ser feito, os rituais e tudo mais eu sabia, porque eu acompanhava, eu fazia, eu revisava as atas das sessões quando eram feitas à mão pelo pai. Eu diria que num primeiro momento parecia que a dificuldade maior seria que nós éramos oposição ao prefeito que se elegeu e em franca minoria. Eram 11 vereadores, nós éramos 3 apenas na oposição. Isso eu imaginava que seria a maior dificuldade, mas não foi. Na medida em que tive colegas muito bons. Dos 11 vereadores que se elegeram comigo, apenas o Adelso Dietrich e eu éramos novatos. Os outros todos eram vereadores experientes e todos eles muito boas pessoas. Eu posso dizer com toda tranquilidade que eu me dava bem com todos eles. O ambiente na Câmara às vezes era disputado, mas era muito bom, não, realmente era bom. Inclusive com o prefeito, o prefeito Augusto Schramm, com todos os méritos e deméritos que ele teve, sempre que ele precisava, queria me consultar alguma coisa, ou ele queria me expor algum projeto de lei, além do líder de governo, ele costumava me chamar. Eu, com muita frequência, ia no gabinete dele, a gente conversava, apesar de sermos partidos opostos. Então, dificuldade maior que eu tive, talvez tenha sido pequenas coisas como eu não concordar com alguns costumes políticos da época, como o fato de pedir, de todo mundo ficar pedindo: me faz minha entrada para minha garagem, me leva a brita lá para o meu galpão, me arruma isso. Serviços particulares que as pessoas julgavam que tinham direito a pedir, e que eu não concordei, eu nunca atendi nenhum pedido desse tipo. Me orgulho disso. Talvez tenha sido essa a única pequena dificuldade, dizer não a essas pessoas, explicando que isso não era o meu jeito de trabalhar.
Um episódio eu achei bastante exótico. Na época, o município estava começando a manter intercâmbio com algumas cidades da Alemanha, que no futuro depois vieram, uma delas chegou inclusive a ser cidade irmã da Petrópolis, não sei se continua, e prefeitos viajarem já era uma coisa que pegava mal na época, para fora, por causa do custo das passagens, a cidade era muito menor. Ocorreu que dentro do próprio partido do prefeito havia divergências em relação à viagem do Augusto e do Artemio, que era o vice, para viajarem para a Alemanha por cerca de 15 dias, apesar deles terem apresentado uma agenda de visitas e de pedidos e encaminhamentos que eu julguei bastante consistente. Mas havia divergências, como eu disse, dentro do próprio partido do prefeito, e ele teve dificuldade em convencer os próprios vereadores. E aí, na noite da votação da autorização para o prefeito viajar, eu percebi que, pelos pronunciamentos que tinham ocorrido, que estava meio difícil de aprovar. E aí, eu como líder não, nem líder era, o vereador líder era o líder. Eu como vereador da oposição, novato, eu subi à tribuna e defendi a viagem do prefeito à Alemanha, porque eu achei que ela era, naquele momento, com aquela agenda, ela era válida, e eu acho que estava certo, porque na volta ele tinha se comprometido a fazer um relatório de tudo que ele tinha feito lá, e foi apresentado, e acho que houve resultados. Então, esse foi um fato bem estranho. Outra curiosidade, os 11 vereadores, se vão olhar, os 11 vereadores que foram eleitos naquela legislatura, eram todos locais, todos moradores e originários aqui da cidade. E eu não sei se nesses 40 e poucos candidatos, teria que conferir a lista depois, se havia candidatos a vereador vindos de fora. Meu pai foi vereador, eu acho, desde a primeira ou segunda legislatura, acho que a segunda, ele teve uma sequência de mandatos, e ele foi, desde que o município foi criado, quando o município foi criado, foi feito um concurso para secretário da Câmara, para alguém que fizesse as atas, e ele se inscreveu e passou. Então ele era vereador e secretário ao mesmo tempo. Desde da minha adolescência, eu passei a acompanhar ele nas sessões, e como eu tinha facilidade em português, ele fazia as anotações dele, eu fazia minhas anotações rápidas sobre tudo que acontecia nas sessões, quem falava, sobre o que dizia, e depois em casa eu transformava aquilo de uma forma redigida, um texto, como uma ata formal, não era nas mesmas palavras dos vereadores que se manifestaram, porque isso era quase possível, não havia gravação, mas desde muito cedo eu acompanhei a vida legislativa através do pai. Então era bem interessante. Eu revisava a revisão e a redação final das atas, era sempre comigo. Eu me lembro de um projeto específico que criava algo novo, que foi a criação do Corpo de Bombeiros Voluntários. Quem veio apresentar o projeto e defender foi o primeiro comandante Zorzan. Ele veio na Câmara e eu me lembro perfeitamente, não porque eu fosse oposição, mas porque eu percebia que isso iria gerar
uma despesa considerável, como de fato. E, baseado nisso, eu votei contra a criação, mas mas ele foi aprovado de qualquer maneira, nós éramos oposição, foi aprovado de qualquer maneira, mas algum tempo depois, já com o Corpo de Bombeiros em funcionamento, eu fui falar com o Zorzan, eu fui falar também com o prefeito, e eu disse para eles, olha, eu estava enganado, eu acho que não é vergonha nenhuma voltar atrás de uma opinião. Eu disse, eu estava enganado, o Corpo de Bombeiros, assim como ele está operando, eu acho que ele é muito útil. E eu fiz questão de dizer para ti, para o Zorzan, que eu estava errado e que hoje eu votaria a favor. Foi um projeto diferente que ocorreu naquela legislatura. Não ocorriam muitos projetos assim diferentes. Esse foi um projeto original e muito importante até hoje. Não era comum, na época, vereadores apresentarem projetos. Primeiro, limitado pela regra de não poder gerar despesas. A maioria dos projetos de origem legislativa eram normalmente nomes de ruas, coisas do gênero. Fora isso, era muito incomum apresentar algum projeto criando alguma coisa. Fazia parte da cultura política da época, os vereadores mais fiscalizarem e discutirem os projetos que vinham do que criar legislação. Com o que eu, na realidade, concordo. Eu apresentei algumas proposições, mas nada que me ocorra que tenha sido assim de relevância maior, nem nada. Eu achava que isso não era o nosso papel. E eu vou aproveitar o espaço aqui para falar uma coisa que eu, na época, na Câmara, já criticava muito, e todos os prefeitos posteriores a ele, eu ia lá e pedia sempre a mesma coisa. Esgoto. A cidade está crescendo, e muito. Quando os prédios começaram a ser construídos, isso gerou uma quantidade absurda de esgoto. A nossa cidade hoje está completamente contaminado, o solo está completamente contaminado, é um desrespeito, eu acho, aos turistas que vêm. Então é um pedido que eu deixo para futuros candidatos a vereadores, para futuros candidatos a prefeitos. Eu sempre disse, desde aquela época, para os prefeitos, e eu conheci e me dei com todos eles, comecem, façam, é difícil, o centro tem muita rocha, tem, comecem a fazer o esgoto, para valer, funcionando. Façam uma quadra, façam duas. Nenhum prefeito posterior vai ter coragem de não continuar. Não, eu sei que não há verba para fazer uma obra desse tamanho numa legislatura, mas, uma vez começado, isso vai seguir ao natural. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar.